Eu e o Edson, nós temos muitas coisas para agradecer. Primeiro, eu quero falar para os irmãos que, quando eu conheci Jesus, eu tinha 16 anos. Me afastei com 27 anos da igreja de Jesus, me afastei da presença do Senhor. E teve um retiro, e eu fui convidada para ir para esse retiro, o primeiro retiro em Santa Maria. E lá nesse retiro, o Senhor, Ele falou tremendamente comigo. Foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque antes nós tínhamos uma vida de ilusão. Vivia no mundo, bebia, e não éramos felizes. No outro dia a gente via as besteiras que nós fazíamos. E eu sempre falava com o Senhor: Senhor, eu não estou satisfeito com essa vida, meu Deus, me transforma. Mostra uma igreja na qual eu possa ter coragem de entrar e permanecer, porque eu não tinha coragem de ir nas outras igrejas. Foi preciso eu ter um convite para poder estar aqui na Nova Esperança. Eu quero agradecer aos irmãos que nos acolheram. No primeiro momento que eu estive aqui, eu não gostei, assim, no primeiro momento, mas eu fui vendo que as coisas eram totalmente diferentes. O acolhimento dos irmãos foi muito grande. Foi no momento que eu tive uma dificuldade de depressão, e eu tive amor, assim, de muitas pessoas da igreja. Eu quero agradecer imensamente pela Bíblia e o Luiz, dizer que eu e o Edson amamos vocês de coração. De coração. O que vocês têm feito nas nossas vidas, nos ensinado como permanecer firme no caminho do Senhor. E a paciência que vocês dois têm tido com nós dois é muito grande. Então, nós só podemos dizer para vocês que amamos muito vocês e pedimos que o Senhor proteja sempre vocês dois. E agradecer pelos irmãos, pelo aconchego, pelas palavras ditas de carinho para nós dois. Quero agradecer ao Flávio, que eu amo de coração. Flavinho, eu aprendi a te amar de verdade, de coração mesmo. E eu vou passar agora para o Edson, porque senão eu vou falar demais. Salva os irmãos na paz de Deus. Obrigado. Gente, o que eu tenho que agradecer é a igreja toda. Agradecer a Bila e o Luiz, que tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida, principalmente na minha, no meu coração. E quero agradecer o grupo de acolhimento na casa da Raquel e do irmão Edvaldo, que está recebendo a gente com todo amor, e pedir a Deus que eu estou muito feliz, não quero afastar da igreja, eu quero estar presente, eu quero estar feliz da vida. Amém. Irmãos, eu não poderia deixar passar esse ano sem contar o que o Senhor me fez, a bondade do Senhor. Primeiro, eu quero agradecer a Deus hoje pela saúde do Marcelo, que o Senhor está restaurando, pela cirurgia que ele passou. E ele, teimoso, já está na rua. É difícil segurar essa criança. Irmãos, o que para mim é uma bênção muito grande, eu considero isso um milagre, porque, ainda muito jovem, eu vi um carro atropelando uma criança e matou. E aquilo para mim foi um horror. Eu tenho pavor de trânsito, pavor de carro. Menino, se sair na rua, eu já estava, Paulo, Marcelo, criança, meu filho. Eu fiquei traumatizada com o trânsito por causa desse acidente. E o tempo foi passando, eu fui envelhecendo, e por vontade própria, nós fomos morar numa chácara, Eu e meu velho. E Javé também, e o Marcelo pôs na cabeça, irmão, que eu tinha que dirigir. Mãe, você vai dirigir, você é capaz. Eu acho que ele queria ficar sem mãe. E eu, meu Deus do céu, meu filho, eu não posso fazer uma coisa dessa, não posso. Você vai tirar a carteira. Falei, pronto. E aí, assim aconteceu, ele me levou, irmão, na marra lá. A gente fez a dívida, ele me ajudou, pagou. E fui naquele outro lá que tira para ver se não é doido, psicotécnico. Não era doido. Eu falei, meu Deus. E foi muito difícil essa situação, viu, irmão? Eu fui na marra.
Irmãos, fui na escolinha, aquela coisa toda, fui passando. Chegou o dia do Detran, eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia assinar meu nome com dois homens dentro do carro e eu naquele carro. Falei, não, esse trem não vai dar certo. E, irmão, não fui eu que dirigi aquele carro. Eu tenho certeza, igual não fui eu que um dia andei de avião. Não fui eu. Deus tirou o meu corpo e eu vim naquele avião sem saber. E no mesmo dia eu fiz aquela prova também. Irmão, eu fiz uma garagem. Entrei, aí ficou um pouquinho assim, só uma coisinha, né? Eu estava morrendo ainda. Eu falei para o instrutor assim, o senhor quer que eu conserte? Nunca que eu ia consertar. Nunca. Irmão, nunca eu ia dar conta de entrar e voltar novamente. E ele falou, não, tá bom. Aí eu, graças a Deus. E aí, irmão, estacionei o carro. Eu estava morta, eu morri, o Espírito Santo fez para mim. O Espírito Santo faz as coisas pela gente. Eu falei, meu Deus do céu, vamos aguardar. Quando eu desci do carro, o instrutor estava assim, olhando para mim com a carinha tão boa. Também, irmão, não deixei o carro apagar, nada aconteceu. Aí eu, meu Deus do céu, nunca imaginei andar além de 30. Tive que desenvolver até 50 numa rua, que o trem era 50, eu tinha que ir. Irmão, aquilo foi uma coisa terrível, eu quase morri. De coração, eu não vou morrer, fácil. Assim aconteceu, Deus me deu aquela carteira. Na segunda-feira, o Marcelo ligou, né? Falou, mãe, a Daniela, mãe, você passou? Eu falei, mentira, minha filha, não passei, não. Eu não passei, passou. Aguardei essa carteira, irmãos, e ela um dia chegou, né? Uma semana depois, eu pude pegar naquela carteira, irmão. Vai passar a aprovação desse jeito. 2 multas com 2 carros no meu nome, que não fui eu que cometi. Lá vai a carteira para o brejo de novo. Falei, gente, que é isso? Olha, só os meninos estão rindo ali. Só eles sabem. A luta que eu passei por causa dessa carteira foi um flagelo tão grande. Eu falei, não, Deus não quer que eu dirija. Quando a carteira chegou, eu falei, graças a Deus, tirei a carteira, o Marcelo vai sossegar, eu quieto com isso, não vou comprar carro, não vou dirigir. Aí o Marcelo lá vem, mãe, quando é que você pode começar a pagar a prestação? Eu falei, ai meu Deus, lá vem o carro. Comprei o carro, encostei o carro lá, falei, não vou dirigir, não passo na BR. O primeiro dia que eu passei na BR, eu não dormi. Passei 5 horas da manhã, eu falei, agora eu quero ver se eu não passo, que não vai ter ninguém. Gente, a BR estava cheia, 5 horas da manhã, ninguém aguenta aquilo, não. E até hoje, quando eu passo ali, que eu estou do outro lado, eu falei, graças a Deus, eu passei na BR, e aquilo ali é um flagelo, né? Então, irmão, perdi minha carteira, lá vai, fiquei sem carteira. Recorremos ao Detran 2 vezes por nada. O Detran, olha, irmão, sinceramente, o Detran ele é usado, viu? Usado pelo diabo. Ele nega todas as petições que faz para ele. Não dá, não adianta, não tem acordo com o Detran. Provei que eu não sabia da multa, que realmente eu não sabia nada. Aí o meu filho, que é cheio das multas, achou pouco, fez mais 3. Falei, agora acabou. Acabou, não tem mais carteira, acabou mesmo. Consegui transferir carteira através da justiça, multa, né? Ponto, sei lá como é que chama aquele negócio. Passamos aqueles troços lá para todo mundo que queria ajudar, porque o Rogério não podia ficar sem carteira. E aí, lá vai eu lutar na justiça por causa dessa carteira. Aí, um dia, eu tirei uma mensagenzinha de alguma coisa que disse assim, o que é seu, volta para você. Minha filha falou, mãe, é sua carteira. Eu falei, Daniela, tenho esperança disso, mas não. Aí o Marcelo, o Rogério, a Daniela, todo mundo falou, mãe, vai lá e faz de novo. Eu falei, não vou fazer, isso é um absurdo, não admito, não vou fazer. Irmão, com certeza eu não conseguiria, não ia tirar nunca mais. E aconteceu, nós recorremos para a justiça, né? Justiça comum. Ainda existe justiça dos homens, graças a Deus, consegui provar
que eu não cometi nenhuma multa. Eu quase nem ando, irmão, eu tenho tanto medo. E ainda achei pouco, fiz uma besteira, irmão. Bati o carro de bico no outro, com as minhas 2 netas dentro. Falei, agora eu vou morrer. E não podia, né, falar que fui eu que fiz a multa, que a carteira estava vencida, e eu esperando a bendita carteira chegar, que o Detran não me deu. Amarrou e não me deu de jeito nenhum. O que aconteceu? Eu falei, meu Deus, agora lá vai eu para a justiça. Inventaram que tinha advogado que arrumava isso. Fui procurar um homem, né, graças a Deus, pelo serviço do meu marido. E meu marido, irmão, mas ele torce tanto para eu não dirigir. Ele quer pagar motorista para mim. Tudo ele quer fazer para mim não dirigir. Eu, não, larga esse carro, não, deixa isso quieto. E deixa, não, para com isso, você está velha. Eu sei que eu estou velha. Mas ainda aprendi. Irmão, quando eu estou dentro daquele carro que eu estou dirigindo, eu digo, milagre ainda nessa terra, né? Do jeito que eu tenho medo e ainda estou dirigindo. E eu sei, irmãos, que Deus me, né, permitiu que o advogado entrou naquela questão. E aqui está a minha carteira de volta. Eu quero louvar a Deus por uma bênção espiritual. Tá? Antes, a minha esposa pediu para falar, porque ela, na emoção, ela esqueceu. Ela passou no concurso para a Polícia Federal, viu? Mentira, mentira. Foi para a secretária da Fundação Educacional de Ensino, querido. Então, assim, uma bênção. Imagina eu com a mulher era surra todo dia. A irmã Sandra é braba. Queridos, eu louvo a Deus, porque nós sofremos juntos, nós engravidamos dessa bênção juntos, viu? E foram 4 anos. E eu falei para ela, olha, se nós soubéssemos que no último dia de 4 anos é que Deus ia dar essa resposta, eu não tinha sofrido 4 anos, porque foi 4 anos de sofrimento, meu Deus do céu. A ansiedade é um mal terrível, querido. E nós conseguimos essa vitória para a glória do Senhor Jesus. Queridos, Deus nos abençoou com a bênção de uma boa casa, graças a Deus, foi Ele quem permitiu. Deus me abençoou também com o meu trabalho, com essa vitória da minha esposa, com tantas bênçãos materiais, mas, queridos, que são muito importantes para nós. Mas eu quero relatar, queridos, o quanto Deus tem me abençoado nessa igreja, na Nova Esperança. Acho que em março nós fazemos 2 anos já, o tempo passa, que nós estamos aqui, junto com os irmãos, e como a minha família cresceu, porque hoje eu tenho a você como minha irmã, meu irmão, e a gente sente o carinho e o respeito por todos vocês, amém, queridos? Mas olha, eu só deixo um versículo, bem conhecido, Atos 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Dentre tantas bênçãos, amados, com as quais Deus tem nos abençoado a mim, a minha casa, eu quero relatar uma bênção espiritual, que foi o que Deus concedeu para o batismo com o Espírito Santo para minha filha, Ana Caroline, aqui. Então, amados, olha que bênção, isso é uma alegria para um pai, isso é uma alegria para uma mãe. Naquela manhã, acho que uma das últimas manhãs que nós tivemos aqui de domingo, com esse foco, com esse objetivo. Isso, olha, 6 de outubro, tá vendo que maravilha? Quem esteve aqui lembra que Deus trabalhou de uma maneira especial. E eu vim para cá, para frente, a Aninha quis vir para cá, porque ela queria receber o batismo com o Espírito Santo. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou um babão mesmo, eu sou fã, o número 1 das minhas filhas, e a Ana é um doce de criança, e como é dedicada, ela é um exemplo para mim, porque minha prática é ler a Bíblia antes de dormir, mas tem aquela noite que você está cansado, você abre aquele versículo, adivinhação espiritual, põe o dedo, Jesus, é esse mesmo, amém, e está errado, e a Aninha me chama às vezes, pai, leia um capítulo para mim, e ela leu Mateus, leu Marcos, falou, pai, agora eu vou ler Salmos, falei, você fica à vontade. Ela leu Provérbios, foi o primeiro livro, e agora ela está, acho que no capítulo 37 de Salmos, é uma bênção na minha vida,
aquela pessoa maravilhosa que Deus colocou na nossa vida. E aqui, queridos, eu vim para cá também orar pelos irmãos, e teve uma hora que eu via ela tão aflita, e eu sentei ali onde o pastor Ricardo está sentado, e com ela sentada no meu colo. Que experiência que Deus permitiu para ela, e eu acho que mais para mim, porque eu falei para ela, falei, minha filha, porque batismo com o Espírito Santo, querido, ninguém vai entrar num transe. Não, o Espírito de Deus ministra ao seu coração, e foi assim comigo. Eu falei, Senhor, se isso é o batismo com o Espírito Santo, aperfeiçoa, e Deus, com o passar do tempo, transbordou na minha vida o falar em línguas estranhas. E eu falei para ela, disse, minha filha, se está vindo na sua mente uma vontade de falar algumas palavras, ainda que você não saiba, pode falar, porque é Deus ministrando a você. E no mesmo instante ela começou a transbordar. Isso foi maravilhoso. Ela foi uma metralhadora e começou a falar em línguas estranhas. Queridos, isso é uma honra para mim como pai, e é para a glória do Senhor Jesus. Então, é uma bênção espiritual que eu vim contar, e eu garanto a você, essa bênção excede a todas as demais, todas são importantes. Agora, a maior bênção, querida, é de ver a sua casa servindo ao Senhor, como disse Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é a maior vitória. Parabéns ao Edson, a sua vitória é a minha vitória, a todos aqueles que já testemunharam. E não perca oportunidades, viu, queridos? Honre as bênçãos que o Senhor tem lhe dado testemunhando. Faça isso. Deus abençoe, e um beijo no coração de todos. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que foi o Senhor, Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque Deus, com a sua misericórdia, quando fala aqui que nós somos ovelha do pasto dele, Ele que nos escolheu, não nós que usou, porque eu fiquei muitos anos na estrada, desde garoto, fui mexer com o caminhão, e Deus fechou a minha sepultura várias vezes, e eu tinha muito medo da morte. Não tinha medo, mas sabia que se morresse poderia ir sem Cristo, porque não tinha Cristo. E numa das viagens que eu fiz, só viajava de caminhão, foi uma viagem no fim de ano com a Marleide ali, que é a Bila, e a nossa família. Eu ia chocando o carro a 160 por hora de frente, e um primo meu, pastor Júnior, estava no outro carro, nós estávamos viajando junto, e numa dessas viagens, quase que a gente se acaba de vez. E eu falei para a Bila, eu chamava ela Negona, eu falei, Negona, se a gente fosse nessa, nós não ia para o céu, não. Porque a gente não servia a Deus. E passou muito perto. Para quem fica na estrada muitos anos, e já viu a morte de perto várias vezes, já tirou muitas vidas de dentro, muitas pessoas arrebentadas dentro de carro, sabe que se acontecesse aquilo, não ia ter chance de sobreviver. Mas Deus, através desse livramento, Deus ficou trabalhando na minha mente o resto da viagem toda. E vai fazer 10 anos, isso ou mais 10 anos, 11 anos, que durante a viagem mesmo, eu resolvi aceitar Jesus. Na beira eu tinha bebido 18 garrafas de cerveja, fora as cachaças, e eu falei numa oração lá na casa da sogra do meu irmão. Teve uma oração de noite, eu falei para ele, nessa oração eu queria incluir que eu queria parar de beber. Pedi a Deus para mim parar de beber. E para a glória de Deus já faz 11 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fui para a igreja,
Depois minha esposa veio, hoje já veio minha sogra, já batizou, meu sogro, Iranilson, e foi estendendo, irmão. E graças a Deus, hoje a gente anda o mundo todo aí, mas não tem mais esse medo. Porque sabe que se o dia acontecer de partir, vai partir com Cristo. Que se eu fosse contar as bênçãos que Deus tem feito aqui, o culto não daria. Vou passar para minha esposa e quero agradecer ao meu Deus todos os dias da minha vida. Irmãos, a semana passada eu já dei um testemunho, mas no dia 17 de fevereiro, quando terminou a cirurgia do meu pai, que meu pai estava bem, eu tinha falado para Deus assim: Senhor, se hoje terminasse esse ano, eu não tinha palavras para te agradecer, mas a generosidade de Deus é muito grande. A gente às vezes fica sem entender, fala: meu Deus, eu nem sou merecedor, porque nós não somos merecedor. É Ele que é misericordioso mesmo. Então, assim, esse ano a gente tem vivido um ano de bênçãos assim incontáveis. E como eu falei no dia das mulheres, a restauração do nosso casamento, que hoje nós somos um casal verdadeiramente casados. Eu falo para ele, às vezes a gente há 2 anos, amanhã vai fazer 24 anos que nós estamos juntos, mas tem 1 ano e meio que verdadeiramente eu e meu marido estamos felizes. A realidade é essa. Mas nós tivemos que passar por grandes processos, porque exatamente para isso aqui, testemunho, para edificar casais que estão à beira de um naufrágio, mas são diversas coisas. Mas eu queria colocar hoje que em junho eu fui convidada pela tia Nilda para participar de um culto lá na casa dela. E nós fomos nesse culto, e naquele culto Deus usou um pastor lá da Bahia para dizer para mim, que era para me contar 75 dias, que Deus ia fazer coisas grandes na minha vida espiritual. E esse testemunho eu já dei aqui, que verdadeiramente Deus fez coisas grandes com a minha vida, em minha vida na área espiritual, lá no retiro. E eu tenho vivido experiências com Deus que não tem palavras. E esse testemunho eu já dei. Só que ele falou, também Deus usou esse pastor para falar para o meu esposo e para mim, que era para nós esperarmos que até o final do ano Deus ia fazer coisas incontáveis. E verdadeiramente a gente tem vivido coisas assim que eu falo, toda semana Deus faz uma coisa, um milagre na nossa vida. Toda semana, assim, na área material, Deus está nos surpreendendo. A gente às vezes olha aquele ferro velho, eu falo: meu Deus do céu, como a tua fidelidade é sem tamanho. E assim, esse ano, nós começamos um ano praticamente com um caminhão, e nós estamos terminando o ano com 3 caminhões, e se a gente colocar na conta, a gente deve 1. Então, assim, é muita bondade de Deus. E a gente não sabe de onde, de como aconteceu tudo. Deus foi provendo coisas assim que a gente olhava e falava: meu Deus, o que é isso? A gente não acreditava. Então, assim, nós estamos, assim, a gente não tem palavra para agradecer. Não é pelas coisas materiais, mas é porque Ele é fiel, que quando Ele fala que vai dar, Ele dá. E assim, e se Ele não tivesse dado, eu faço igual a Sandrinha. Ele era louvado na minha vida, porque a minha salvação não tem preço. Então, assim, eu quero agradecer a Deus e dedicar esse culto de ação de graça por tudo que Ele fez nas nossas vidas esse ano, pelas nossas vitórias espiritual, Regina, Josias, minha mãe, os meninos, a Camila, o Caio, Lucas, todos vocês que Deus mostrou a fidelidade das pessoas que conviviam com a gente, que hoje está servindo a Deus, batizados, não tem palavra para agradecer. Então, assim, agradecer mesmo, e o agradecimento seria pouco para tudo que Ele fez na minha vida. Muito obrigada, Deise, por acompanhar a gente. Ricardo, vocês têm sido bênção nas nossas vidas, vocês têm sido discipuladores, assim, que têm nos mostrado verdadeiramente
o se achegar a Deus. E esse se achegar a Deus, é isso que a gente vê, é essa resposta do que Ele está fazendo na nossa vida. E eu agradeço muito a Deus por tudo. Pensando nisso, eu fiquei pensando, Senhor, será que o pastor William vê em mim que eu não estou conseguindo ver? Não é verdade, irmãos? Aquela paciência dizendo, te dando chance, te dando oportunidade. E eu olho daqui para lá e vejo tanto potencial. Pessoas que podem ser usadas por Deus em diferentes áreas. Que a sua oração hoje possa ser mudada. Diga, Senhor, eu quero ver em mim o que as pessoas veem. Eu quero ver em mim o que o meu pastor tem visto. Que Deus possa abençoar. E eu acabo dizendo, eu ia dizer esses versículos. O Ricardo disse: o que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? O que me resta, meu irmão, é dar graças. Graças a Deus. Tem um cântico muito bonito, eu acho ele muito maravilhoso. E eu sei só algumas partes dele. Que diz assim: o que dizer para tocar o teu coração e te surpreender, se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar. Não tenho em mim palavras para te convencer. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança. Me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei, porque me escolheste para ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Podes alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar para ir em teu nome. Aleluia, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu agradeço a oportunidade.